A gente vai aqui resolver uns probleminhas. Vamos treinar as regras de derivação, começando com essa função aqui, ó. Y igual a 1 sobre x3. Eu quero y', derivada de y em relação a x. Lembrando que eu posso escrever essa função como x elevado a menos 3, né? Posso escrever como x elevado a menos 3, certo? Então eu vou derivar em relação a x, x elevado a menos 3. Que regra você vai usar? Que regra eu uso? Regra da derivada de x elevado a n, que vale para qualquer n inteiro, né? Então o n aqui seria quem? Menos 3. Derivada de x elevado a n. N menos 3, como é que é a regra? Coloco o menos 3 aqui ao lado do x, né? Menos 3, n que multiplica x elevado a n menos 1. Mas o n é menos 3, né? Então fica menos 3 que multiplica x elevado a menos 3 menos 1. Ou seja, o n menos 1. Então fica menos 3 vezes x elevado a quanto? Menos 3 menos 1, menos 4. Então x elevado a menos 4. Que você pode colocar no denominador, né? Lembrando de trocar o sinal do expoente, né? Então fica assim, não? Menos 3 dividido por x elevado a 4. Traz o x a menos 4 para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente. Pronto. Então, isso aqui é a derivada de 1 sobre x3, ou seja, y', né? Menos 3 sobre x4, certo? Você pode também fazer essa derivada, ó, olha, observe que eu estou usando aqui a anotação com linha, né? O que é que simboliza isso aqui? Derivada, a linha simboliza a derivada, né? De 1 sobre x3. Você pode usar a regra do quociente. Derivada de u sobre v, ou seja, u sobre v', onde o numerador seria o 1, o u seria o 1, e o v, o denominador, seria o x3. Repetindo, eu vou derivar essa função de novo, só que eu vou usar agora a regra do quociente, né? Ou seja, derivada de u sobre v'. Como é que é a regra? Repete o denominador, x3, né? Deriva o numerador. O numerador é o 1, certo? Seria o u, né? A função constante. Menos. Agora repete o numerador, repete o 1, deriva o denominador. Lembrando que a derivada aqui está simbolizada pela linha, né? Repetindo, né? Repete o denominador, deriva o numerador. Menos, repete o numerador, deriva o denominador. x3 linhas. Isso tudo dividido por denominador ao quadrado. x3 ao quadrado, certo? Aí fica como? Ajeitando isso aqui, ó. Derivada de 1 linha. Derivada de uma constante, é 0. Então, derivada de 1 dá 0, né? 0 vezes x3. Agora aqui, ó, derivada de x3. x3 linha dá o quê? Derivada de x elevado a n, né? Onde o n é 3, né? 3x ao quadrado. 3x elevado a n menos 1, certo? Então, x3' é o quê? 3x2, né? Derivada de x3. Dividido por x elevado a 3 vezes 2. X elevado a 6. Denominador ao quadrado, certo? Aí você ajeita isso aqui, ó. 0 vezes x3 dá 0, né? Sobra só esse termo aqui, ó. Menos 3x2 no numerador, ó. Menos 3x2 no numerador, dividido por x6. x6, né? Aí você corta o x2 com x6, né? Ou então, lembra que isso aqui é uma divisão de potência de mesma base x. A base é x. Subtrai os expoentes, né? x2 menos 6. Então fica menos 3x elevado a 2 menos 6. A base é x, você subtrai os expoentes, né? Fica 3x elevado a... Aqui está errado, né? 2 menos 6 é menos 4. É menos 4, né? Aí você traz o menos 4 para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente, né? De menos 4 para mais 4. Observe que deu o mesmo resultado, né? Certo? Derivada de 1 sobre x3. Aqui eu derivei usando a regra do x elevado a n. Aqui eu fiz a mesma derivada usando a regra do quociente. O resultado é a mesma coisa, né? Mesma coisa, certo? O y', derivada de 1 sobre x3. Essa outra aqui, essa outra função aqui, ó, destacada aqui em azul. Eu quero derivar a função y. Eu quero y'. Observe que ela aqui é um pouco mais feia do que a outra, né? x menos 1 que multiplica isso aqui tudinho, dividido por x4, certo? Para derivar essa função, eu quero derivar essa função. Que regra você vai usar? Você pode usar a regra do quociente, colocando o numerador u, seria isso aqui tudinho, ó. O u, certo? E o v seria o x4. Você pode usar a regra do quociente, ou pode ajeitar essa expressão, deixar ela mais simples. Vamos lá, vamos ajeitar ela. Como?
multiplico esse por esse, x com x2, x3 está aqui, ó, x com x2, x3. Agora x com 2x, menos 2x2, certo? X com o primeiro e o segundo, né? Agora vamos para o menos 1. Menos 1 vezes x2, está aqui, ó, menos x2. Menos 1 vezes 2x, mais 2x. Por que mais? Porque tem menos e menos, fica mais, né? Então, multiplico o x pelos dois termos, x2 e 2x, depois multiplico 1, né? 1 vezes x2, x2. 1 vezes 2x, 2x. Isso tudo dividido por x4, certo? Para cá, ó, para cá. Tem aqui a expressão, né? Aí você ajeita o numerador. Observe que você tem, ó, um x3, tá aqui o x3, ó, x3, e menos 2x2 menos x2. Menos 2x2 menos x2 dá o quê? Menos 3x2, certo? Menos 2x2 menos x2, menos 3x2, mais 2x. Isso tudo dividido por x4. Pronto. A função y é assim, né? Aí você pode escrever isso aqui da seguinte forma, né? x3 sobre x4, que dá 1 sobre x, menos 3x2 sobre x4, que dá 3x2 sobre x2, 2x sobre x4, dá 2 sobre x3. Então, eu escrevo essa expressão aqui, eu escrevo dessa forma aqui, ó. Certo? Dessa forma aqui, né? x3 dividido por x4, 1 sobre x. Corta x3 em cima com x3 embaixo. x2 dividido por x4, sobra um x2 embaixo. 2x dividido por x4, sobra um x3 embaixo. Então, a função y, essa função y, eu posso escrever ela de maneira simplificada assim, dessa forma aqui, né? Certo? Ou seja, 1 sobre x é x a menos 1. 3 sobre x2 é menos 3x elevado a menos 2. Observe que eu estou passando os x agora para o numerador. Só lembrando de trocar o sinal dos expoentes, né? X vai x menos 1 para o numerador, x2 vai x menos 2, x3 vai x menos 3, certo? Ao derivar isso aqui, fica fácil que você pode usar a regra do x elevado a n. X elevado a n, né? Certo? Y', derivada de y. Derivada de x elevado a menos 1. Você está pegando n menos 1. Como é que é a derivada? Tá aqui, né? Menos 1, x elevado a menos 1 menos 1. Certo? X elevado a menos 1 menos 1. Ou seja, menos 2. Certo? Derivada dessa aqui. De novo. Derivada de x elevado a n, que é um n. Menos 2. Certo? O 3 é constante, sai da derivação. Certo? Quando tem a derivada de x menos 2, menos 2x a menos 3, né? Certo? Passo o expoente para o lado do x, o menos 2. Aí fica x elevado a n menos 1. Mas o n é menos 2. Então, menos 2 menos 1, menos 3. Derivada de 2x menos 3. Quem é o n aqui? Menos 3, né? Coloca aqui ao lado do x, né? X elevado a n menos 1. Menos 3 menos 1. Menos 4. Pronto. Aqui é y', ó. Y'. Derivada de y em relação a x, né? Aí você coloca os x de volta no denominador. X menos 2 fica 1 sobre x2. Certo? Troca o sinal do expoente, não é isso? X menos 3 fica 1 sobre x3. 3 vezes 2, 6, né? Certo? Aqui, 3 vezes 2, 6. X menos 4 fica 1 sobre x4. Ok? Ou seja, você passa os x que estão no numerador, você passa eles tudinho você passa para o denominador. Certo? Lembrando de trocar os sinais do expoente, que estão negativos. Certo? Pronto. Essa aqui é a y', derivada de y em relação a x. Dessa função aqui, que eu simplifiquei e deixei ela dessa forma aqui, ó, dessa forma, para poder aplicar a regra do x elevado a n. A derivada de x elevado a n. Achei y'. Certo? Pronto. Essa função aqui. Vamos para frente. Vamos ver o que é uma derivada de segunda ordem e ordem superior. Em aplicações do cálculo, na física, na engenharia, às vezes você precisa derivar uma função mais de uma vez. Então isso é bem comum, você precisar derivar uma função uma segunda vez ou até uma terceira, certo? O que é que seria y' ou f' de x? A gente já viu. Derivada da função f em relação a x, certo? A gente chama isso aqui de derivada de primeira ordem, certo? Que você pode simbolizar também dy dx. Já que y é f de x, né? Certo? A coordenada vertical, quando você vai fazer o gráfico da função, né?
x variável independente, y variável independente. Então, y', a derivada da função y em relação a x, a gente chama de derivada de primeira ordem. Mas, às vezes, você precisa derivar mais uma vez. Derivar uma segunda vez. A gente simboliza assim, ó, y duas linhas. Ou um y2 aqui, a gente coloca esse 2 aqui no expoente, não é y elevado ao quadrado, né? O 2 entre parênteses. Simboliza que você está derivando a sua função f duas vezes. Ou y duas linhas, ou f duas linhas. Isso simboliza o quê? Derivada da função y' em relação a x. Ou seja, você está pegando a própria derivada, y' e derivando de novo. A gente vai obter uma derivada de segunda ordem, certo? Repetindo, eu estou pegando a função y', que é a derivada da função y', e estou derivando de novo. É por isso que eu simbolizo y duas linhas, né? Aí você pode escrever assim, né? Derivada em relação a x, troca y' por quem? Y' é dy dx, ó. Então você troca y' por dy dx. Você simboliza aqui dessa forma, ó. d2y dx2, certo? Isso aqui é outra maneira de você simbolizar uma derivada de segunda ordem. Você derivou a sua função y duas vezes. Então esse 2 aqui não é nada elevado ao quadrado. Não é um d elevado ao quadrado, certo? É um simbolismo para indicar. Derivei a função y duas vezes. Ou seja, isso aqui é o y duas linhas, certo? Y duas linhas. Então, maneira simbólica de representar a derivada segunda, ou derivada de segunda ordem. Posso derivar uma terceira vez a função y? Posso. Você vai obter, ó, y3, olha o expoente aqui, com parênteses, né? Não é potência, né? Isso aqui é o simbolismo para y3 linhas, derivada de terceira ordem. 3 linhas, ou f 3 linhas de x. Isso quer dizer o quê? Derivei a função 3 vezes, y 3 vezes, né? Ou seja, derivada em relação a x da derivada segunda, ó. Certo? Você vai pegar o y duas linhas, tá aqui, né? E derivar de novo. Você vai obter a derivada de terceira ordem. Repetindo, eu vou pegar o y duas linhas, que é a derivada de segunda ordem, e derivar mais uma vez, ó. Aqui, né? Certo? Fica derivada em relação a x. Quem é y duas linhas? Tá aqui, ó. Certo? Derivada em relação a x de dy dx. Certo? Ou derivada em relação a x da derivada de segunda ordem. Qual o simbolismo para isso? d3y dx3. O que é que significa isso aqui? Derivei a função y 3 vezes. Então isso aqui não é uma potência, né? Não é d vezes d vezes d. Não é d elevado ao cubo. Isso aqui você está simbolizando a derivada de terceira ordem. Ou y 3 linhas. Você pegou a função y, derivou 3 vezes. E assim vai. Certo? y4 linha. Deriva a função y 4 vezes. Ou seja, derivada em relação a x, da derivada em relação a x, da derivada em relação a x de y. Como é que eu simbolizo? d4y dx4. Então isso aqui é o simbolismo para dizer que eu derivei a função y 4 vezes. Ou y4 linha. Certo? Então, continuando esse processo, yn, ou nzinho aqui entre parênteses, para ninguém achar que é uma potência, né? Isso aqui simboliza o quê? Função y derivada n vezes, que você pode simbolizar aqui sim, ó. dny dxn. Então, função y é derivada n vezes, que eu simbolizo assim, certo? Um exemplo. Deixa eu ajeitar aqui. Essa função aqui, né? Essa função x5 menos 3 sobre x2. Essa é a função y, certo? Você pode ajeitar ela e escrever ela assim, né? Tirar esse x2 aqui do denominador, colocar em cima, pronto. X menos 2, né? Troca o sinal do expoente de mais 2 para menos 2. Certo? Então, essa aqui é a minha função y. Ou seja, essa aqui, né? Escrevi ela assim para, ao derivar, eu usar a regra da potência. Então, eu vou derivar uma vez. Y'. Como é que é a derivada? Usando a regra do x elevado a n. 5, derivada de x5. Quanto é a derivada de x5? 5x elevado a 4, né? Certo? 5x elevado a n menos 1. Mas o n é 5. Então, n menos 1 dá 4, né? Menos 3. Agora, derivada de x menos 2. Usando a regra do x elevado a n, dá o quê? Derivada de x a menos 2. Menos 2x elevado a menos 2 menos 1. Menos 2x elevado a menos 3. Certo? Então, y',
derivada de y com x fica assim, né? 5x4 mais 6x a menos 3. Menos com menos dá mais, né? 3 vezes 2, 6, certo? Y, duas linhas, o que é isso? Vou derivar mais uma vez, certo? Vou derivar y' com relação a x. Então, vou derivar y duas vezes, uma vez, uma segunda vez. Então, derivando essa expressão aqui, derivada de x elevado a n, né? Aplicada a x4 dá o quê? Derivada de x4, 4x3, está aqui, ó, 4x3, né? Certo? Derivada de x menos 3, está aqui, ó. Menos 3x, menos 3 menos 1, menos 4, né? Onde o n aqui você vai usar o menos 3, né? Derivada de x é menos 3x menos 4, certo? Aí você ajeita isso aqui, né? Tá aqui y duas linhas, né? 5 vezes 4, 20, x3, 3 vezes 6, 18, menos 18, x menos 4. Y, três linhas, vou derivar mais uma vez. Derivar quem? Y, duas linhas. Ou seja, eu vou derivar a função y uma, duas, uma terceira vez. Y, três linhas. Derivar essa aqui agora, né? Y, duas linhas, né? Dá o quê? Derivada de x3, 3x2. Derivada de x menos 4. Menos 4x elevado a menos 4 menos 1. Menos 5, né? Então isso aqui é derivada de x menos 4. Está aplicando a regra do xn, né? Certo? Derivada de x é menos 4. Menos 4x elevado a menos 4 menos 1. X menos 5. Aí você ajeita isso aqui, ó. Pronto. Y, três linhas, né? 20 vezes 3, 60. x2. 18 vezes 4, 72. Menos com menos mais. X menos 5. Certo? Então tá aqui a derivada y, três linhas, ó. Ou seja, eu posso escrever ela assim também, né? Notação simbólica, né? D3y, dx3. Isso aqui indica o quê? Que você derivou a função y três vezes. Uma vez, uma segunda e uma terceira. Certo? Derivo uma vez, agora eu pego a derivada de primeira ordem, y', derivo essa aqui, derivo mais uma vez. Obtenho a derivada de segunda ordem, y, duas linhas. Derivo mais uma vez, essa aqui, obtenho a derivada de terceira ordem. Certo? Que ajeitando você pode escrever assim, né? 60x2 mais 72 sobre x5, né? Passa o x5 para o denominador, né? Pronto, isso aqui é y, três linhas. Derivei a função y três vezes. Então isso aqui é a derivada de terceira ordem. De terceira, derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem. Derive a função y. Y é igual a 2 elevado a x sobre x2. Eu quero y', eu quero a derivada dessa função. Que regra eu vou usar aqui? Você pode usar a regra do quociente, chamando 2 elevado a x de u e x2 de v. Aí fica u sobre v'. Então você pode usar a regra do quociente, mas também você pode resolver usando a regra do produto. Certo? Derivada do produto de duas funções, como é que é? U vezes v'. Lembrando que a linha simboliza o quê? Derivação, né? Repete a primeira, deriva a segunda, que é o v'. Mais repete a segunda, que é o v, deriva a primeira, que é o u'. Então a gente pode aplicar essa regra do produto aqui, ó. Você escreve a função y dessa forma aqui, ó. 2 elevado a x vezes x a menos 2. Passa o x2 para o numerador, x a menos 2. Então escreva a função y dessa forma. Agora vamos lá, y'. Derivada de y com relação a x, fica o quê? Aqui você vai chamar o u, a primeira, de 2 elevado a x. E o v, a segunda função, x a menos 2. Então o u vai ser o 2 elevado a x e o v vai ser o x a menos 2. Como é que é a regra? Repete a primeira, 2 elevado a x, que é o u, vezes deriva a segunda, que é o v, x a menos 2. Ó, x a menos 2, linha. Linha simboliza derivação, né? Repete a primeira, deriva a segunda, mais repete a segunda, que é o x a menos 2, deriva a primeira, 2 elevado a x', deriva a primeira, que é o u, certo? Repete a primeira, deriva a segunda, mais repete a segunda, que é o v, deriva a primeira função, que é o 2 elevado a x, o u, certo? Agora vamos ver uma coisa. Derivada de 2 elevado a x, 2 elevado a x', aqui, né? Derivada de 2 elevado a x, que regra eu vou usar? Aqui, ó.
derivada de A elevado a x, onde A é uma constante, certo? Uma função exponencial, A elevado a x. Como é que é essa derivada? AX', logaritmo neperiano da base, a base A. O que é o logaritmo neperiano? O logaritmo na base E, né? É o logaritmo de A na base E, onde E é o algarismo neperiano. Então, é o logaritmo neperiano de A vezes A elevado a x. Ou seja, a derivada de A elevado a x é proporcional ao próprio A elevado a x. Ó. Fica o A elevado a x vezes uma constante, né? Uma constante, onde o A é a base. No caso aqui, o A é 2, né? 2 elevado a x, que é a derivada? 2 elevado a x'. Logaritmo neperiano da base 2, o A é 2, né? Da base, vezes 2 elevado a x. Então a derivada de 2 elevado a x é proporcional ao próprio 2 elevado a x, né? Certo? E a constante de proporcionalidade é o quê? A constante é o logaritmo neperiano da base. Ou seja, o logaritmo de 2 na base E. Certo? Derivada da outra função, ó, x a menos 2. A gente derivou essa aqui, ó, 2ax. Agora a derivada de x a menos 2 é o quê? Que regra você usa aqui? Derivada de x elevado a n, não é isso? Derivada de x elevado a n, que é o n menos 2. Como é que é a regra? N, que é menos 2, x elevado a n menos 1. Ou seja, menos 2 menos 1. Menos 2, x elevado a menos 3. Então a derivada de x a menos 2 está aqui, ó. Menos 2x a menos 3. Agora você vai substituir aqui, né? Y' fica 2 elevado a x, repito, vezes derivo x a menos 2. Tá, menos 2x a menos 3, está aqui, né? Menos 2x a menos 3, certo? Derivo x a menos 2, está aqui. Mais, repito x a menos 2, que é o v. Derivo 2 elevado a x, que é o quê? Logaritmo neperiano de 2 vezes 2 elevado a x, certo? Derivada de x a menos 2 está aqui, né? X a menos 2, menos 2x a menos 3. Derivada de 2 elevado a x está aqui, né? Certo? Aí você ajeita isso aqui, né? Vem cá, y', vem para cá, né? Vamos deixar os expoentes negativos de x, vamos deixar tudo no denominador. Os expoentes negativos de x, vamos deixar no denominador. Fica menos 2 vezes 2 elevado a x, ó. X a menos 3, fica x3 no denominador. Passo para baixo. Mais, esse x a menos 2 aqui, do outro termo, passo para baixo. x2. Então, esses expoentes negativos do x, eu passei para baixo, ó. X menos 3 foi x3, x menos 2 foi x2, certo? Você pode deixar a sua resposta assim, que resposta? Derivada da função y em relação a x, você pode deixar assim, né? Ou pode arrumar isso aqui, pode ajeitar. Coloca o 2 elevado a x, x2 em evidência. Coloca o 2 elevado a x, x2 em evidência. Quem é que fica dentro do parênteses? Menos 2 sobre x. Ó, menos 2 sobre x. Multiplique esse por esse, ó. Vai dar isso aqui, ó. Certo? E no outro termo, quem é que fica no parênteses? Só log de 2, né? Multiplique esse por esse. Dá esse termo aqui, né? Certo? Pronto. Para frente. Ah, aqui eu esqueci de falar uma coisa. Certo? Se você for aplicar essa regra aqui, derivada de uma função exponencial, constante elevada a x, a gente viu que é proporcional à própria constante elevada a x, né? A constante elevada a x vezes o logaritmo neperiano da base, certo? E se essa base for o próprio algarismo neperiano, se esse azinho que aparece aqui, esse a for o próprio algarismo neperiano, a função fica mais compacta ainda. Fica e elevado a x', derivada de e elevado a x, log neperiano da base, que agora é né? É o ezinho, né? Vezes e elevado a x. Mas quanto é log neperiano de E? 1. Certo? Log neperiano de E é 1, né? Então, derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Ou seja, a constante de multiplicação aqui é o 1, né? Certo? Ou seja, apliquei essa regrazinha aqui da função exponencial usando a base como é, o algarismo neperiano. Certo? Então, essa constante multiplicativa aqui, log neperiano de E, é 1. Então, derivada de E elevado a x, E elevado a x', o próprio E elevado a x.